Fala pessoal, Rafael Santo do Mercado Educação, hoje com um convidado super especial do Mercado Educacional, é o Fabrício Pereira, diretor de operações, gente e gestão da A Mais Educação. Tudo bem, Fabrício? Tudo bom, Rafa? Prazer estar com vocês. Boa noite, gente. Tudo bom? Legal. Hoje a gente vai falar de materiais didáticos, a evolução desse material, vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento também logístico. Mas antes da minha primeira pergunta aqui, que é uma pergunta que eu estou bem curioso, inclusive, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu background, o que você conhece aí, o tempo que você está na educação. Vamos lá, Rafa. Rafa, eu represento a Mais Educação. A Mais é uma startup, a gente tem mais ou menos 2 anos de mercado. Ela é spin-off de uma rede de escolas que já vem com todo o conhecimento do funcionamento de escolas, do dia a dia, da realidade escolar. E a Mais fez uma fusão com uma empresa chamada Unimestre. Essa fusão aconteceu em agosto de 2021. Então, a gente brinca que é uma empresa com mais de 20 anos de história, mas que é uma startup de apenas 2 anos de mercado, né? Se a gente olhar hoje para mais, ela acaba trazendo todo esse legado do produto Unimestre, que é um RP de gestão educacional, olhando para o dia a dia de gestão das instituições, com soluções que a própria Mais já vinha desenvolvendo. Um aplicativo de comunicação, que é o Agenda Mais, uma plataforma de aprendizagem, que é o Estuda Mais, e a grande novidade, que aí é o ponto da nossa conversa de hoje, que é também uma plataforma de conteúdos, de ensino bilíngue, com livros e todo o material didático aí para apoiar o dia a dia das instituições. Legal, então, já que você puxou o gancho, eu vou entrar na primeira pergunta, Vamos lá. porque que é uma pergunta que me deixou bem curioso. Como você mesmo disse, a Mais é um hub educacional, a gente Uhum. enxerga dessa forma, e ela oferece serviços para a escola, relacionado à aprendizagem, tem conteúdo, comunicação, e recentemente, no ano passado, então, vocês resolveram comprar uma nova briga aí, que é a briga Uhum. do material bilíngue. E aí eu queria entender o que que motivou a Mais a entrar nesse novo mercado, a criar esse tipo de conteúdo, onde vocês enxergaram oportunidades dentro do mercado. Então, eu queria um pouco mais de detalhe para a gente saber por que que vocês entraram aí no Vamos lá. bilinguismo. Quando a Mais nasceu, a grande vocação dela era de estar no dia a dia da instituição de ensino e atuar nas diferentes frentes, para que a escola também não tenha aquela dor de ter N fornecedores, com contratações, com processos distintos, com N equipe de suporte, de apoio, enfim, como é que eu tenho um fornecedor único que resolve boa parte dessas demandas. O braço de conteúdos é um que a Mais tinha a vocação e o desejo de entrar também. E aí a gente entendeu, poxa, o mercado bilíngue é uma oportunidade muito importante nesse sentido. Se a gente olhar para boa parte das soluções que existem no mercado, ou são soluções estrangeiras adaptadas para que funcionem no Brasil, só que a metodologia do Brasil é diferente, o status do nível de inglês das pessoas é diferente, a expectativa, a cultura, tem vários aspectos diferentes nesse sentido, então a gente já tem um ponto de fricção aqui. Recentemente, a gente teve a implementação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, também nas escolas, e esses conteúdos não estão necessariamente plugados e adaptados para funcionar de acordo com a BNCC. Então, um segundo ponto aqui que a gente tinha como missão de poder trabalhar. E ainda tem aquela questão que, poxa, são materiais, às vezes, criados há mais tempo e que não tem aquela troca entre o que está acontecendo no livro físico e uma experiência um pouco mais digital. Normalmente, você vai para o digital, antigamente tinha o CD, que depois se transformou no link para escutar Sim. o áudio da conversa, você vai para o livro e traduz e acabou por aqui a experiência imersiva dessa multiplataformas. Então, como é que a gente pode trazer algo que seja de fato disruptivo, que agregue valor, que esteja, as pessoas estão na palma da mão hoje, os alunos, inclusive em sala de aula, às vezes com o celular, como é que a gente pode fazer essa ponte para garantir que o aluno vai ter um trânsito entre o livro e o que está acontecendo no digital. Então, disso surgiu o nosso material de ensino bilíngue. Ele contempla todos esses pontos. O material, a gente tem uma parceria exclusiva no Brasil com a BBC para utilizar de materiais nativos deles no dia a dia. Então, são vídeos que não são produzidos para estar no livro de inglês, mas que existe toda uma curadoria, todo um cuidado, todo um tratamento para enquadrá-los dentro do conteúdo. Então, é meio que o mundo real trazido para dentro de uma realidade de ensino, conectado com o que está acontecendo na sala de aula, o acesso a esse material por QR Code para chegar nesses materiais também. Então, tem uma troca aí bastante legal entre o livro físico e a atividade digital e essa ponte. Assim surgiu a Plus, assim surgiu o material que a gente está colocando à disposição no mercado. Legal, acho que eu vou juntar dois pontos aí para formular minha próxima pergunta.
o legal é entender como vocês olham essa nova geração e como Uhum, vocês compuseram ali para conseguir criar esse novo material. E eu me lembrei de você falando que a ideia ali é ser um ponto focal, né? A mais ser um ponto focal para a escola com diversos uhum, serviços. Me lembrei da conversa que eu tive com a Gabi Cardoso também, da perfeito. onde ela falou exatamente isso. E aí, o que eu queria entender? Vocês têm uma proposta inovadora, e Uhum. você tem essa ideia de relacionamento com a escola. Como na prática vocês conseguem garantir que a solução entrega? Qual que é esse acompanhamento que vocês fazem aí com a Uhum. escola para que a escola extraia o melhor do material? Vamos lá, quando a gente vai começar a atuar numa escola, com relação ao produto bilíngue, por exemplo, que hoje não utiliza das nossas soluções, bacana, se torna mais um login e senha lá dentro da realidade dela, igual a tantos outros que ela já conhece e já vive. Quando a gente vai falar da possibilidade da escola ir resolvendo isso, a gente vai falando de login único, porque ela passa a ter dentro de uma convergência de soluções um acesso único para poder navegar, para poder interagir por todas essas plataformas. Então, do ponto de vista tecnológico, já tem uma entrega bastante importante para a escola. Quando a gente vai falar aí do acompanhamento, efetivamente, a gente está falando de materiais novos, que muitas vezes os próprios professores precisam também o acompanhamento de como é que eu tenho as melhores práticas, como é que eu posso utilizar esse material para ter uma qualidade efetiva no dia a dia dentro de sala de aula, que vai ser bom para o professor, vai ser bom para o estudante, vai ser bom para a família que está vendo o valor, que está vendo tudo funcionar. Então, aí vem o nosso time de acompanhamento pedagógico, que vai fazendo todo o acompanhamento quinzenal, semanal, mensal, aí vai depender do momento do ano e de entrada também dos materiais, de novos capítulos, até que os professores possam entendendo todo o funcionamento, para a gente garantir, poxa, está funcionando, estamos com tudo legal, os professores entenderam a metodologia e todo o processo, a própria troca, esses consultores vão tendo a oportunidade de entender que bons cases a gente vai vivendo de uma escola, de uma realidade que possam ser compartilhados com outras. Então, tem todo o acompanhamento para garantir que não só o material esteja na sala de aula, mas esteja em uso efetivo, com qualidade efetiva e agregando valor de verdade para a escola e para todo mundo que está envolvido. Legal, muito bom esse acompanhamento. Outra curiosidade que eu tenho a respeito do Uhum. material é que ele foi um sucesso, né? Foram Uhum. 15 mil alunos nos primeiros 3 meses, isso porque a Mais entrou numa janela que já estava em andamento, numa janela de compra e venda que já estava em andamento. Super curta, verdade. É, eu queria saber, até do ponto de vista estratégico, assim, o que foi que levou a esse sucesso, né? Você já falou da qualidade do material, mas houve alguma estratégia de comunicação? Ou foi o time comercial que bateu pesado? Como que vocês fizeram que esse material ele tivesse essa penetração rápida nesses Uhum. primeiros 3 meses de vida? Rafa, basicamente, os materiais ficaram prontos em outubro. Outubro, o processo de matrícula das escolas já está acontecendo e, naturalmente, ela já está falando para a família qual é o material que está sendo utilizado lá na Sim, ponta. Então, para a gente chegar neste momento, para as escolas que ainda não tinham renovado um contrato de materiais, porque as multas para sair deles, os materiais tradicionais, acabam tendo alguma barreira importante nesse sentido. Quando a gente chega e mostra o material, ó, essa é a nossa proposta, esse é o diferencial, está aqui o acesso aos livros, a gente manda para você poder olhar, estão aqui os acessos aos vídeos e aos conteúdos e às plataformas e a experiência digital, e isso chama atenção porque é diferente do que a gente está habituado a ver, e aí ganhou confiança muito rápido. A gente tem a oportunidade de estar hoje com cerca de 15 mil alunos, espalhados por praticamente todos os estados, gerou desafios logísticos também para a gente garantir que tudo isso pudesse acontecer, desafios pedagógicos, e tem sido um sucesso. A gente tem visto as escolas utilizando, vivendo o dia a dia dos materiais, a gente dia a dia faz essas trocas com as escolas para entender como é que está a aderência, tem sido um sucesso nesse sentido, e as nossas expectativas aí para os próximos anos também é de continuar esse crescimento, porque consolidou. A gente entendeu que fizemos o dever de casa, a gente até brincava de alguma forma, poxa, o primeiro ano com certeza vai ter aprendizagens, vai ter alguns pontos de mudança. A gente olha o que a gente tem hoje de oportunidade nesse sentido, elas são tão pontuais que confirma a qualidade do material como um todo, confirma a entrega de fato, quanto isso está fazendo sentido. Eu acho que o grande desafio nessa hora é a gente trazer soluções novas e que façam sentido. Do contrário, vira um ponto comercial bacana,
mas que lá no dia a dia não dá tanto resultado dentro Não da sala de entrega. aula. Acho que essa barreira foi superada com muito sucesso. O time que a gente montou para criar o material é de ponta, e a qualidade a gente está vendo agora, está vivenciando na prática, né? Então, vocês enfrentaram ali, acho que como a janela era muito curta, vocês enfrentaram, acho que o primeiro grande obstáculo, que é, olha, escola, ainda dá tempo de você mostrar para os pais Uhum, que a gente agrega valor para sua escola. Acho que esse foi um grande desafio. O segundo que eu imagino, uhum, uma vez que o material também é físico, é uhum. conseguir pegar isso a tempo da escola poder utilizar aí no ano letivo. Como foi nesse caso desses dois desafios? Vocês conseguiram passar por essa primeira barreira? Vocês acreditam que tenha algo ali que tenha ajudado nisso? E nessa segunda, que é agora vendi, preciso entregar. Uhum. Como que vocês lidaram com esses obstáculos? Quando a gente fala de entregar uma solução digital, é tão fácil, né, Rafa? Libera login e senha para 15 mil pessoas e isso se faz subir numa planilha de Excel e as coisas saem acontecendo, saem funcionando. Exato. Agora, quando a gente vai falar de material físico, de fato, surgiram esse processo de produção, ele acaba sendo muito longo. Você tem que falar com uma gráfica, tem que comprar papel, tem que organizar, tem que garantir janela de impressão, tem que garantir manuseio, organizar os kits, separar por escola, organizar toda uma cadeia logística. A gente está falando de N escolas espalhadas por várias regiões distintas. Então, como cria essa rede de distribuição e o que é a nossa premissa? As escolas estão começando as aulas mais cedo. A gente teve escolas que começavam as aulas na terceira semana de janeiro. Então, como é que a gente garante cumprir tudo isso, garantindo que essa escola, no dia que os alunos estão sentados na sala de aula no primeiro dia, alguém possa lá entregar e dizer: está aqui o seu livro, boa aula, vai dar tudo certo. Então, Exato. a escola não pode ficar desassistida nesse momento. A gente esteve no nosso primeiro ano, nós já estamos vivendo ele, mas a gente viveu essa primeira experiência e era uma regra dentro de casa, não pode ter atraso. E não aconteceu. Chegou, inclusive, a gente teve fechamento de escolas novas em dezembro. Então, acabou, a gente não tinha mais estoque do material, a gente falou, a gente E não tem mais vai ano fazer também, né? acontecer e fez acontecer de fato. Né? Eu lembro de uma sexta-feira à tarde, a gente saiu daqui, correu para o aeroporto, bota essa 1 tonelada de livros dentro do avião, faz chegar, vai dar certo, segunda-feira tem que estar lá e as coisas vão acontecer. E assim, graças a Deus, a gente trabalhou bastante para isso. Então, são N desafios que, quando a gente vai falar, por exemplo, as entregas do segundo semestre, já cria uma previsibilidade mais tranquila. A gente já sabe quem são as escolas, as quantidades, não tem mais boom de matrículas chegando. Uma das situações que surgiu também nesse meio tempo é as escolas começam a superar as metas de matrícula que elas tinham estabelecido, então começam os pedidos complementares, como é que com muita velocidade também faz a preparação, manuseio, organização logística para fazer chegar. São pedidos menores, já começa a ficar mais rápido, porque aí E é problema essa bom. rede de distribuição numa quantidade menor é mais fácil, mas que também tem que acontecer com velocidade. Então, foi um período de bastante aprendizagem nesse sentido e com o nosso compromisso de fato, as aulas vão começar naquele dia, os seus materiais, o seu pedido principal estará lá, estará à disposição das escolas. A gente sabe que não é comum em alguns casos, pode, dependendo da localização geográfica, pode ter alguma dificuldade maior. A gente já mandou com bastante antecedência para não viver esse problema, não gerar essa dificuldade para a escola. Início de aula já é difícil o suficiente para os diretores, ele não precisa de material atrasado para complicar ainda mais a vida dele, né? Realmente, esse período de captação, acho que as escolas ficam doidas ali, já Uhum. precisa fazer a matrícula, precisa começar o ano letivo e de fato ter algum E gera uma marca para a fornecedor. família, né? A família saber que estava lá, que chegou certinho, não é nem sobre a gente, é muito mais sobre a qualidade da escola. Ela entregou isso certo, né? Então a gente tem que ajudá-la nisso. De fato. A gente fala bastante sobre esse relacionamento, aqui, principalmente por ser um blog muito voltado para o mercado Uhum. educacional, a gente fala muito sobre relacionamento com a escola. Mas eu acho que também vale falar sobre o cuidado que a gente tem com os alunos, quem de fato ali Uhum. usufrui desse material. Hoje eu entendo que que a Mais trabalha para estreitar essa ponte com as escolas, criar esse relacionamento, mas como que a gente garante que o aluno está tendo ali uma boa experiência com os materiais, uma boa experiência também com as soluções que a Mais entrega? Tudo que é mais fácil está muito voltado para atender e facilitar a vida da gestão escolar, do dia a dia operacional das instituições e das pessoas que estão ligadas para eles, que são os alunos e as famílias.
Então, quando a gente fala de soluções de matrícula online, de aplicativos de comunicação, de acesso a toda a parte de boletos, financeiro, totalmente web, dia a dia de diário de classe, e acesso muito fácil a esses conteúdos que estão ligados ao material de ensino bilíngue, está tudo conversando, tudo isso tem que estar muito, muito alinhado. Essa experiência fácil, fluida, eficiente da família, de novo, ela pode ter muita relação com a gente, mas isso é um valor que a gente tem para a escola, porque para a família, isso é um valor dela com a escola. Isso retém aluno, isso garante renovação, isso garante satisfação, isso garante indicação. Então, a gente tem uma oportunidade aqui de dar muito valor para a escola para que ela venda esse diferencial de muito valor. A gente já viu casos de escolas que colocam as nossas soluções no outdoor dela para dizer, vem, a minha escola utiliza esse tipo de facilitador de tecnologia, é um dos meus diferenciais, com certeza. Então, teve outdoor dedicado, a gente ganhou foto já da direção da escola, a gente foi mega contente por poder fazer, agregar esse valor dessa forma, né? Então, acho que está muito por aí, Rafa, de poder olhar com os materiais bilíngues, o próprio fato de trazer isso tudo também para o ambiente digital, nos dá a oportunidade de entender como é que está o engajamento, quanto tempo do vídeo o aluno está consumindo, quantos alunos tem na sala versus quantos estão acessando esses materiais efetivamente, algum determinado vídeo está com engajamento um pouquinho abaixo da curva do que os outros, como é que a gente substitui para colocar outro, então, que vá atrair da mesma forma? Acho que o digital dá essa oportunidade dos dados, da gente olhar para as informações e poder adaptando. Esse público estudantil está mudando. Todo dia surge aplicativo novo na internet, muda a mentalidade. A geração que era antigamente dos filmes de longa-metragem virou a geração dos vídeos de 15 segundos, porque a 15 segundos ele já quer ver outro conteúdo. Como é que a gente engaja? Como é que a gente prende? Então, acho que ter a oportunidade de ter dados e que a gente pode ir adaptando é o ponto-chave também dessa experiência toda, né? Legal, você falou sobre a escola colocar os materiais da A mais no outdoor. Esse é o Uhum. feedback que todo mundo quer receber, né? Olha, Sim, ficamos estou no honradíssimos, caminho certo. com Estou no certeza. caminho certo. Muito legal. Legal, parabéns. Muito legal também essa preocupação que vocês têm aí diretamente com o aluno. Essa era a minha última pergunta, então Uhum. fico muito feliz com o papo que a gente teve aqui. Vou deixar um espaço para você se despedir também. Contatos, quem quiser conhecer a mais, os materiais e os serviços que a mais fornece, fica à vontade, esse espaço é seu. Maravilha. Rafa, acho que a grande mensagem para quem está nos acompanhando, se você ainda não conhece a mais, é que procure nosso time. Acho que é válido conhecer o que nós temos de soluções, criar eventualmente algum planejamento para entender como é que você pode ir conhecendo e resolvendo situações do seu dia a dia através das nossas tecnologias, das nossas soluções. O site da Mais é o amaiseducacão.com.br. Através dessa estrutura, você consegue chegar no nosso time, interagir, pedir uma apresentação, entender um pouco melhor. A gente vai querer te ouvir muito, saber o que está acontecendo na sua escola, quais são os pontos hoje de dificuldade para a sua instituição, porque as nossas soluções servem para isso. Para que a gente possa entender e se adaptar à sua realidade. E acho que ter oportunidades de a gente ter essa troca é super bem-vinda. É uma empresa com muitos anos, com muita história. O nosso time, eu já estou há 18 anos na empresa. A gente tem gente com muito tempo de casa já, então, ou que vieram de público de escolas, são pessoas que conhecem a realidade escolar e são essas as pessoas que estão criando as soluções e as possibilidades de entrega que a gente faz para todas essas instituições. Seria uma honra conversar com vocês também. E, Rafa, é uma honra também estar com vocês mais uma vez. A gente acompanha o portal, acompanha o teu trabalho, super relevante. Obrigadíssimo pelo convite, pelo espaço, tá? Quem fica honrado sou eu, sem dúvida nenhuma. Muito legal ter vocês por aqui. Esse, então, pessoal, foi mais um papo com personalidades da educação. Fabrício, muito obrigado. Tchau, Obrigado a tchau. você. Abraço.